Módulo 9. A formação do relevo terrestre. A origem da Terra. Não há como saber com exatidão como surgiu a Terra e o Universo. No entanto, algumas teorias foram desenvolvidas para buscar explicar melhor esses eventos. A mais aceita é a que você verá a seguir. No início, toda a matéria do universo estava espalhada em uma enorme nebulosa, ou uma nuvem interestelar de matéria. Posteriormente, a matéria dessa nebulosa começou a se condensar sob sua própria atração gravitacional. Posteriormente, o centro dessa nebulosa se tornou um eixo de rotação, e toda a matéria passou a girar em torno desse eixo de gravidade. Depois, a matéria dessa nebulosa foi achatada e se concentrou no formato de um disco. No centro de gravidade se formou o Sol, e redemoinhos começaram a aglomerar matéria para depois formarem os planetas. No terceiro estágio, o Sol termina sua formação e começa a liberar ondas de radiação solar. Essas ondas empurram para longe a poeira e o gás que não foram aglutinados pelos redemoinhos. Por fim, o Sol começou a queimar hidrogênio e adquiriu o aspecto que nós vemos hoje. Também, nesse último estágio, os planetas se formaram. Mas e quanto ao surgimento do planeta Terra? Inicialmente, a Terra possuía uma densidade uniforme, e vários compostos químicos se encontravam espalhados de maneira igual por todo o planeta, como o alumínio, o magnésio, o ferro, o silício e o níquel. Com o resfriamento da Terra, os materiais mais densos afundaram, e os materiais mais leves ficaram na superfície. Esse processo deu origem a várias camadas concêntricas, tornando o planeta heterogêneo e internamente diferente. A solidificação da camada mais externa deu origem à crosta terrestre, que originou posteriormente os continentes. As camadas da Terra. A primeira camada do planeta é a camada de gases que está acima da superfície, chamada de atmosfera. Temos também a hidrosfera, referente à superfície recoberta de água. Essas duas camadas juntas formam o que chamamos de biosfera. A camada mais superficial do planeta é a litosfera, formada pela crosta e por parte do manto. A crosta terrestre pode ser dividida de algumas formas. A primeira forma é em crosta oceânica, fina e predominantemente basáltica, e em crosta continental, mais espessa e rica em silício e em alumínio. Outra possível divisão da crosta é quanto à sua composição, sendo também duas camadas. A cial, uma camada leve e externa composta de silício e alumínio, e a cimá, uma camada pesada e interna composta por silício e magnésio. Outro detalhe importante sobre a crosta é que ela é fragmentada e dividida em diversos pedaços, que se movimentam livremente sobre o manto. O atrito e o choque entre esses pedaços é responsável por atividade vulcânica, sísmica, formação de montanhas e também de bacias nos oceanos. Embaixo da crosta está o manto, uma camada que corresponde a 83% do volume total da Terra, sendo rico principalmente em ferro e magnésio. O manto pode ser dividido em três partes: o manto superior, que é sólido, a astenosfera, uma camada limite entre os dois mantos, e o manto inferior, pastoso. A camada mais interna do planeta é o núcleo, que constitui 16% do volume total da Terra. Ele é rico em níquel e ferro, sendo também chamado de NiF. Também pode ser dividido em duas partes. A primeira, o núcleo interno, que comporta-se como estrutura cristalina. A segunda, o núcleo externo, responsável pelo isolamento do núcleo interno do restante do planeta. Teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental surgiu no século XX, com o acadêmico alemão Alfred Wegener. Wegener pensou essa teoria ao observar que existia um encaixe entre a África e a América do Sul. Para ele, antigamente, todos os continentes estavam juntos, formando um único bloco de terra, chamado Pangeia. Para demonstrar sua tese, Wegener demonstrou várias evidências comuns entre os continentes, como fósseis e marcas de erosão glacial. Posteriormente, o geólogo sul-africano Alexander Dutroit também contribuiu com a teoria de Wegener, defendendo que a Pangeia havia se dividido em duas grandes massas de terra, a Laurásia e a Gondwana. Segundo esses teóricos, ao longo das eras os continentes teriam se movimentado e se separado, assumindo aos poucos a configuração atual.